No vídeo passado, falamos sobre o nascimento de Jesus Cristo e de João Batista. Que João Batista seria o que iria preparar o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceria em seguida. Então, Jesus Cristo tinha a sua missão e João Batista tinha a sua missão. E nós? Nós temos a nossa missão. Você sabe qual é a sua missão nesta terra? Nós sabemos que todos nós nascemos nessa terra com uma missão. O desafio, a proposta, o objetivo é que nós busquemos o conhecimento de nossa missão, que nós saibamos qual é a nossa missão nessa terra. Muitos chegam a cumprir sua missão nessa terra sem saber. Um governante, por exemplo, ele tem essa missão de governar o povo de Deus, por isso a necessidade de ser um bom governante. Outros são líderes e são chefes, são encarregados em suas empresas, são destaques em suas escolas, ou representam anjos, né, aqui na terra para pessoas que estão aí precisando de consolo, ou são vizinhos influenciadores, enfim, todos temos uma missão de constituir famílias e passar para os nossos descendentes os conhecimentos de Deus. Todos temos a nossa missão. Então é necessário que nós saibamos a nossa missão nesta terra. Ninguém nasce por acaso. Mas em relação ao nascimento de Cristo, qual seria a missão específica de José? Porque a Maria foi revelado a sua missão. Mas José também recebeu a visita de um anjo, o mesmo anjo Gabriel, que disse a José o que iria acontecer e que ele ficasse tranquilo. Porque inicialmente José, quando Maria lhe disse que estava grávida, a primeira reação de José foi: epa, alguma coisa está acontecendo aí. E em sonho o anjo aparece a José e esclarece a José o que estava acontecendo. A pergunta é: por que Jesus Cristo deveria então nascer de Maria e de Deus e não de José? A missão de José era, portanto, apoiar a Maria e criar o Filho de Deus de acordo com os costumes do seu povo, até o momento em que ele se revelasse como o Filho de Deus e exercesse o seu ministério. Em nossa vida pré-mortal, como espíritos, nós tínhamos certas características, e quando nós nascemos nessa terra, muitas dessas características nos acompanham. Então a missão que nós vamos exercer aqui nessa terra tem a ver com essa vida que nós tínhamos antes de nascer aqui como mortais, com esse corpo físico. E na vida pré-mortal foi estabelecido um plano de Deus. Deus reuniu a todas as suas criaturas, a todos os espíritos, e explicou sobre esse plano, um plano que nos possibilitaria nascer nessa terra, obter um corpo, desenvolver algumas habilidades que como espíritos nós não poderíamos e depois retornar à sua presença. Nesse plano foi dito que nós queríamos cometer uma série de pecados, de erros, e para que nós não tivéssemos que pagar por esses pecados, que eram muitos a vida inteira, foi então, fazia parte desse plano que haveria uma pessoa, alguém, que tomaria sobre si todos os nossos pecados e assim nos restituindo ao nosso estado inicial sem pecado à presença de Deus. Jesus Cristo, ele tinha esse papel. Então Jesus Cristo, ele foi chamado por Deus para ser aquele que redimiria a humanidade. Bom, então, a missão de Jesus Cristo era redimir a humanidade, era expiar pelo pecado de toda a humanidade. E essa expiação, ela exigia um sofrimento pessoal daquele que tomaria sobre si todos os pecados da humanidade. Ele deveria morrer como os mortais e, ao mesmo tempo, ter o poder de tomar o seu corpo novamente.
Daí surge a ressurreição. Jesus Cristo, nascendo de Maria, ele herda então a morte como um ser humano mortal e de Deus, o Pai, o poder sobre a morte, para poder ter a sua vida restituída novamente. Por isso, ele nasceu de Maria e do Pai Celestial. Por isso ele tinha características como nós, humanos, mortais, e como Deus. E ele fez isso para que ele pudesse passar pelas coisas que nós passamos aqui nessa terra. Então o sofrimento que ele teve na cruz foi um sofrimento real. O sofrimento que ele teve no jardim do Getsemane, onde as Escrituras relatam que ele suou sangue por todos os seus poros, foi um sofrimento real. E como foi esse nascimento de Jesus Cristo? Numa manjedoura. Ele podia vir como um príncipe, inclusive aqueles que esperavam que um dia nasceria um que libertaria o povo, que seria o Deus de Israel, que viria para libertar o seu povo. Então, eles esperavam esse Filho de Deus vindo dos céus como um príncipe, ou nascer num palácio. E, no entanto, ele nasceu entre ovelhas e pastores em uma manjedoura. Isso após José e Maria terem sido rejeitados em hospedarias e em pousadas. Mas isso é fácil de explicar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, fala que Deus não vê as coisas como nós vemos. Deus não vê o ser humano como nós vemos, porque nós vemos aparência e Deus vê o interior. Então, eles esperavam que Jesus Cristo nascesse de uma forma, com toda a suntuosidade, no entanto, ele nasce simples, numa manjedoura. Haviam pessoas que esperavam o nascimento de Jesus Cristo. Os reis magos, por exemplo, esperavam. Simeão, um morador de Jerusalém, ele inclusive relata lá em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 25 a 32, que ele esperava. Então, quando ele pega nos braços de Jesus Cristo, ainda criança, ele fala que ele pode agora morrer, porque já se cumpriu a profecia. Então, ele era um. Mas existiam outros que não esperavam, né? O nascimento de Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, todos esperavam o nascimento de Jesus Cristo, mas, por exemplo, existia um magistrado que até tentou tirar a vida de Jesus Cristo. Só presenciamos aí quando Jesus Cristo vai a julgamento, né? O relato do nascimento de Jesus Cristo, ele transcende esses entendimentos de doutores que tentam explicar através de uma visão mortal. No nascimento de Cristo, cumpre-se a profecia, a palavra de Deus com relação à queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, transgride, Deus fala para eles, quando eles são tirados, expulsos do Jardim do Éden, ele fala que naquele momento, então, com a queda de Eva, então, ela teria agora filhos, né? Ela seria uma mortal. Então ele fala que a semente da mulher, ou seja, os filhos de Eva, teriam poder para sobrepujar, para vencer Satanás, e assim ferindo a cabeça da serpente. Então, com a queda, a transgressão de Adão e Eva, vem a possibilidade do nascimento do ser humano, de toda a humanidade, porque agora Eva podia estar grávida, podia gerar filhos, e com essa capacidade, com esse poder, através das coisas que fizesse, de sua retidão, ela teria o poder de vencer as tentações, de vencer Satanás. Porque Lúcifer, quando foi expulso, na época em que o plano foi estabelecido, as Escrituras dizem que ele e suas hostes foram expulsos, foram jogados à terra, né? Um terço de todos os espíritos, de todas as inteligências que estavam lá, com o castigo de nunca obter um corpo físico. Portanto, aquele que possui um corpo físico, ele tem essa vantagem de entender melhor e numa maior dimensão sobre o grande plano de Deus. Ambos anúncios do anjo ocorreram em situações, em lugares bem longe de tudo que é o holofote do mundo. Um ocorreu dentro do templo, no momento em que Zacarias estava lá oficiando, então longe de tudo, sozinho, o anjo Gabriel aparece. E o outro foi quando ele aparece para Maria, também, eu imagino, uma casa simples, entre 4 paredes ali, e o anjo aparece e revela para ela que ela seria a mãe do Filho de Deus.
Então, essas são características interessantes relacionadas ao nascimento de Jesus Cristo e João Batista, e que estão relacionadas a esse início, né, do Novo Testamento. Espero que você tenha gostado, e no próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre circunstâncias relacionadas ainda a esses dois nascimentos. Se você gostou, compartilhe para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.